Olá, amados, a paz do Senhor. Gostaria de estar falando um pouquinho hoje com os irmãos sobre fé. A gente é muito comum ouvir as pessoas dizendo que tem fé, mas qual é a fé que realmente agrada ao Senhor? E lá no livro de Hebreus nós temos uma lista com os heróis da fé e Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Termos fé significa que a gente acredita que algo vai acontecer antes mesmo que ele aconteça. A gente materialmente não consegue ver nada, mas espiritualmente nós conseguimos enxergar que no mundo espiritual algo já está acontecendo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa fé hoje, porque a nossa fé, ela precisa vir acompanhada com atitudes, ela precisa vir acompanhada com a certeza realmente de que aquilo está acontecendo. Muito comum nós ouvirmos as pessoas dizendo que elas têm fé, mas quando chega o dia mau, quando chega o momento de provar a fé, a pessoa não consegue colocar aquela fé em ação. A pessoa ela fica paralisada, ela trava, e não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que realmente nós tenhamos uma fé viva, uma fé com atitude, acreditando que Ele está no controle de todas as coisas. O profeta Isaías, lá no capítulo 54, ele fala: canta alegremente, ó estéril, alarga as estacas da tua casa. Ela ainda não tinha gerado nada de bom. Ali ele está falando para a nação de Jerusalém, de Israel, e ele quis dizer para eles: olha, ainda não está acontecendo, mas já começa a se alegrar, começa a viver como se já algo novo estivesse acontecendo, porque o Senhor vai abençoar vocês. E é isso que nós precisamos viver todos os dias, acreditando que algo sobrenatural já está acontecendo sobre as nossas vidas. E eu gostaria de dar alguns exemplos para os irmãos de uma fé viva, de uma fé verdadeira, uma fé com atitude e um tipo de fé que nós não devemos seguir. E uma fé que me veio na mente quando eu pensei em falar sobre essa palavra foi da mulher sunamita. Acredito que muitos conheçam a história. Ela era uma mulher estéril, ela era uma mulher que ela não podia gerar, ela já tinha uma idade avançada e ela resolve fazer um quarto para um homem de Deus, para o profeta Eliseu. E naquele momento ele quer agradar ela de alguma forma e ele pede ao Senhor que conceda a ela que ela tenha um filho. E passa-se alguns anos, aquele menino já está maior, já é um adolescente, ele está indo trabalhar com seu pai já. E ele começa a sentir dores muito fortes na cabeça, ele é levado até a sua mãe e ele vem a falecer. E naquele momento aquela mulher, ela tinha todos os motivos para se desesperar. Ela tinha todos os motivos para ficar apavorada, porque para nós, humanamente falando, não existe nada que possa fazer uma pessoa voltar à vida. Quando chega a morte, na nossa cabeça significa acabou, não há mais esperança. E aquela mulher naquele momento, ela não se conforma com aquela situação, ela acredita que aquele menino foi uma bênção de Deus, que ele foi gerado para ser para a honra e glória do Senhor, para ser um testemunho vivo de que o Senhor ele opera milagres e maravilhas. E ela manda avisar o seu marido que ela vai até o profeta, e o seu marido acha estranho aquilo. E ela não conta nem mesmo para o marido o que está acontecendo. Ela diz: olha, eu só quero ir até o profeta, vai, tudo bem. E ela tem uma atitude de fé naquele momento, porque ela não fala nem com o seu esposo, mas ela cria dentro dela uma fé, uma certeza de que Deus iria ouvir a sua oração. No Antigo Testamento nós não tínhamos esse contato tão direto com Deus e por isso ela vai por intermédio do profeta, mas hoje nós temos livre acesso para conversar com o Senhor, para entrar na presença de Deus e falar com Ele, colocar diante do altar do Senhor todas as nossas causas. A gente não precisa sair falando para todo mundo, reclamando com todo mundo, murmurando com todo mundo, mas nós precisamos ir naquele que pode resolver todas as coisas. E aquela mulher, ela vai, e quando ela está chegando perto do profeta, ele diz para o seu assistente, para o seu aprendiz Geazi: vai lá, vê o que aquela sunamita quer. E quando aquele homem chega perto dela, ela fala: vai tudo bem. E aí ela continua caminhando porque o negócio dela era com um homem de Deus. E quando ela chega até ele, ela fala: olha, meu filho morreu. Eu tenho certeza que Deus me deu esse filho por um propósito e eu não posso aceitar que o fim dele tenha sido dessa maneira. Aquela mulher, ela tem uma convicção de que algo sobrenatural e algo extraordinário ainda vai acontecer. E aí naquele momento o profeta vai até a casa dela. Diz a palavra que ele se deita sobre o menino para aquecer o seu corpo.
nada acontece da primeira vez, ele faz aquilo novamente e o menino volta a ter vida. E eu creio que a alegria daquela mulher foi imensa, e aí ela pôde sim contar para os seus servos, para os seus familiares, para o seu esposo, que o filho tinha morrido, mas que a esperança dela não tinha morrido com aquilo, porque ela continuava acreditando que Deus poderia fazer algo sobrenatural. E a palavra do Senhor, ela nos mostra também, depois lá no livro de Atos, uma outra história completamente contrária a essa, onde o apóstolo Pedro, ele é preso por estar pregando a palavra, ele não estava fazendo nada de errado, mas ele é preso porque ele estava realmente anunciando as boas novas de salvação do nosso Senhor e Salvador. E diz a palavra que a igreja, ela se une na casa de uma pessoa para orar. Eles estão numa casa, eles não estão num templo. E eu quero dizer para você, você aí da sua casa, você pode se reunir com seus familiares, você pode orar e Deus estará ouvindo a sua oração, Deus estará contemplando aquilo que você está pedindo, Ele vai estar ouvindo. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa nos ouvir, nem as suas mãos mirradas que não possam ser estendidas para estar nos abençoando. E naquele momento eles começam a orar incessantemente pela vida do apóstolo Pedro, para que o Senhor venha livrá-lo daquela prisão. E enquanto eles estavam ali orando, diz a palavra que Pedro estava encarcerado, estava algemado. E chega um anjo para ele, e naquele momento ele toca em Pedro e as algemas caem. E o milagre começa a acontecer, a palavra diz que Pedro parecia que estava até dormindo, ele não conseguia nem acreditar em tudo aquilo que estava acontecendo. E diz a palavra que os portões são abertos automaticamente, porque nosso Deus é um Deus maravilhoso, que opera milagres, que opera maravilhas. E aí naquele momento ele vai para onde? Quando ele sai daquela prisão, para onde eles sabiam que as pessoas estavam ali reunidas, onde a igreja estava orando por ele. E naquele momento, ele chega lá na casa, ele bate na porta, e aí a serva, Rod, vai abrir a porta, e ela diz, quem é? E ele fala, olha, aqui é Pedro. E naquele momento ela não abre a porta, ela fica tão feliz, entusiasmada de ver que a oração foi atendida, foi respondida, que ela sai correndo para anunciar para os outros. E quando ela chega até eles, ela fala, olha, Pedro está à porta. Eles falam, menina, você está doida? Pedro está preso. Irmãos, eles estavam ali orando, eles estavam ali buscando, eles estavam ali pedindo um milagre da parte de Deus, mas eles mesmos não acreditavam que aquilo podia acontecer. Eles estavam pedindo para o Senhor, eles estavam orando, intercedendo pela vida de Pedro, mas a fé deles naquele momento estava morta. Eles não conseguiram acreditar que Pedro estava à porta, até que eles abriram e viram que realmente Pedro estava ali. E eu quero te dizer que nós precisamos acreditar que Deus está no controle de tudo, que Deus sabe de todas as coisas que acontecem, tudo que acontece é permissão de Deus, tudo que acontece é por um propósito do Senhor, e nós precisamos estar firmes, porque existem situações que às vezes vão vir para tentar nos abalar, existem situações que vão vir para tentar nos derrubar. Nós não podemos pensar que nós não vamos ter um dia mau, que nós não vamos ter um dia ruim. Se Jesus sofreu, se Jesus padeceu tanto aquilo, quem somos nós para estarmos livres e imunes de todos os tipos de aflições? O Senhor nosso Jesus mesmo disse, olha, nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E da mesma forma que eu venci, se vocês estiverem firmados comigo, se vocês estiverem alicerçados na minha palavra, vocês vencerão também. E nós precisamos viver essa fé não de palavras, mas essa fé viva, essa fé que realmente move montanhas, essa fé que faz o sobrenatural acontecer. E isso me remete também ao livro de Tiago, quando ele diz que a nossa fé sem obras ela é morta. Naquele momento ele cita a história de Abraão, e nós não podemos falar de fé sem citar Abraão, porque Abraão foi o pai da fé. Abraão esperou 25 anos para que ele pudesse gerar o filho, Sara, sua esposa, viesse gerar o filho da promessa, que era Isaac. E aí depois de 25 anos de espera, vem aquele filho, eu imagino a alegria no coração de Abraão. E Abraão dizia que confiava em Deus, e Abraão dizia que tinha fé em Deus, e que o Senhor era Deus da vida dele. Mas chega um determinado momento da vida dele, quando Isaac já está maior, já está moço, que o Senhor prova mais uma vez a fé de Abraão. E é uma fé com obras, como a gente vê ali em Tiago. Ele não simplesmente diz que crê no Senhor, mas o Senhor põe à prova a fé dele. E ele fala, Abraão, é o seguinte, eu quero que você me ofereça o seu filho. E irmãos, eu não consigo imaginar
a dificuldade que seria para um pai, para uma mãe, entregar o seu filho, mesmo que tivesse sido em obediência a algo que Deus está falando. E Abraão, naquele momento, ele sabe que Sara não concordaria com aquilo e ele não conta nada para sua esposa, mas ele vai rumo ao Monte Moriá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele não conta nada aos seus servos, ele não conta nada a Isaac, ele não conta nada a ninguém. E eu acho interessante que, ao chegar no Monte Moriá, ele diz para os seus servos: olha, agora vocês vão ficar aqui. Nós iremos e nós voltaremos. Ali Abraão sela a sua fé. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que se passava na cabeça de Abraão naquele momento, mas a certeza dele era: o Senhor me disse que eu teria um filho, que eu seria pai de muitas nações, que a minha geração seria abençoada, que a minha prole, que a minha descendência seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. O Senhor não pode tirar isso de mim, algo sobrenatural vai acontecer, ou o Senhor vai impedir que isso aconteça, ou o Senhor vai ressuscitá-lo depois. Eu não sei, mas Ele está no controle de tudo e algo extraordinário vai acontecer. E quando ele sobe naquele monte, ele diz para o seu filho: olha, eu vim aqui e o sacrifício é você. E aí naquele momento ele vai para matar realmente o seu filho. Ele vai com a certeza de que Deus iria fazer algo, seja depois da morte, seja antes. E naquele momento que ele levanta o cutelo para matar o seu filho, o Senhor fala: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que a sua fé é verdadeira. Agora eu sei que você realmente não fala simplesmente que você me ama, não fala simplesmente que você acredita em mim, mas eu sou o Senhor da sua vida e o Senhor estava no controle de todas as coisas. Então, naquele momento, a fé de Abraão, ela é registrada não somente em Gênesis, mas aqui também no livro de Hebreus como um dos heróis da fé, nos mostrando que a nossa fé no Senhor, ela não pode ser de palavras, mas ela tem que ser de atitudes, ela tem que ser uma fé viva, onde as pessoas veem que, eu orei, mas eu sei que o Senhor já está agindo. Pode ser que a gente ainda não esteja vendo materialmente, mas espiritualmente algo já está acontecendo. Então, não ore, coloque tudo nas mãos do Senhor e tire de novo. Não ore e tente agir da sua maneira, mas confie que o Senhor Deus, que criou os céus, que criou a terra, que tudo fez, que tudo criou, que tudo formou, que tem todo o poder em suas mãos para curar, para libertar, para ressuscitar, é o mesmo Deus que nós temos aqui. Nós estamos passando por uma situação complicada, nós estamos em meio a uma pandemia e a gente não sabe o dia de amanhã, mas uma coisa nós sabemos: o Senhor já tem reservado tudo de melhor para nós. O Senhor, Ele já sabe o dia que isso vai acabar, o Senhor já sabe o dia que isso vai ter um fim. Isso é simplesmente um processo. Então, use esse processo para colocar a sua fé em ação, para se aproximar mais de Deus, para orar mais, para buscar mais a face do Senhor. Se aproxime de Deus e acredite que o Senhor, Ele está no controle de tudo e o Senhor vai tomar uma providência na hora certa. Não é no momento que nós queremos, não é na hora que nós queremos, mas na hora certa, o Senhor, Ele vai agir e Ele vai resolver toda essa situação, porque o Senhor, Ele sabe de tudo, Ele tudo conhece, Ele tudo vê. E Ele quer, neste momento do dia mau, ver como está a sua fé, como está a sua vida diante do altar do Senhor. Que nós venhamos verdadeiramente nos posicionar e acreditar num Deus poderoso, num Deus maravilhoso, num Deus que pode todas as coisas. Amém? Gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos, que nós possamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar para Te louvar, para Te engrandecer, para Te bendizer. Senhor, neste momento nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, nós pedimos perdão, Pai, em primeiro lugar, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por tantas vezes, Pai, que nós dizemos acreditar no Senhor, mas na hora, Senhor Jesus, de mostrarmos, às vezes nós falhamos, Pai. Por nós, às vezes, Senhor Jesus, dizemos que colocamos algo, Senhor, nas Tuas mãos, mas no dia seguinte queremos resolver da nossa maneira, no dia seguinte a gente já se desespera, a gente já fica sem esperança.
Mas, Pai, que nós venhamos lembrar, Senhor, todos os dias que a nossa esperança está em Ti, Senhor. Oh, Pai, o Senhor é um Deus que governa todo o mundo, que o Senhor controla todas as coisas. Pai, é em Ti que nós temos crido, Pai. Nós não podemos, Senhor Jesus, fazer nada com as nossas mãos, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida, Senhor Jesus, de cada um dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, Senhor, neste momento. Que nós possamos, Senhor, nos fortalecer em Ti, que a nossa fé venha a ser uma fé viva, Senhor, uma fé em ação, uma fé com atitude, que as pessoas possam olhar para nós e vermos verdadeiramente que nós estamos firmados em Ti, que nós, Pai, não nos abalamos, Senhor, no dia mal, mas nós estamos, Senhor Jesus, firmados na rocha que é o Senhor, que o Senhor venha, Senhor, a cada dia, Pai, nos ajudar, Senhor, na nossa fraqueza, Pai, mas que nós venhamos verdadeiramente ter uma fé, Senhor Jesus, oh Pai, que acredita, Senhor Jesus, que o Senhor vai, Senhor Jesus, mudar todas as coisas, Pai, que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos, Senhor Jesus, verdadeiramente entregar todas as situações nas Tuas mãos. Coloco mais uma vez, Senhor, oh Pai, essa pandemia diante do Teu altar, Senhor, quantas pessoas estão, Senhor Jesus, morrendo, quantas pessoas estão enfermas neste momento, que o Senhor venha visitar, Senhor, essas pessoas que estão doentes, que o Senhor venha, Senhor, mudar a história delas, que o Senhor venha trazer cura, trazer libertação. Pai, peço, Senhor Jesus, pela vida das pessoas que perderam entes queridos, que o Senhor venha neste momento confortar, que o Senhor venha neste momento consolar a cada um deles, Pai. Peço também que o Senhor venha estar abençoando, Pai, as pessoas que estão, Pai, com problema, Senhor Jesus, econômico, Senhor, uma situação difícil, perderam seu emprego, que o Senhor venha prover todas as coisas, Pai, assim como o Senhor fez, oh Pai, com aquele povo quando estavam no deserto, oh Senhor, o Senhor proviu o maná, o Senhor proviu o sustento, o Senhor provia a água, que o Senhor venha trazer o sustento, Senhor, o mantimento para cada um dos teus filhos, que o Senhor venha prover todas as coisas, Pai, para que o seu nome venha a ser honrado e glorificado através de tudo que acontece, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos, e nós já te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que os irmãos possam realmente se firmar no Senhor, viver realmente em fé, acreditando que o Deus sobrenatural, Ele está aqui, pronto para nos ouvir e agir em nosso favor quando a gente verdadeiramente acreditar. Amém? Deixe os amados irmãos na paz do Senhor.